Glória a Jesus. Eu quero mais uma vez cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Irmã Nanete, provavelmente com o nosso querido irmão Raul também nos acompanhando aqui, em nome de Jesus. E nós vamos estudar hoje, irmãos, um estudo muito gostoso. Eu gosto de falar desses estudos do Natal porque eles me lembram da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Falar de Jesus é o prazer da minha alma, é por isso que eu sou crente, né? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer tipo de trabalho que a gente faz na igreja, eu estou aqui porque eu sou crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Esse é o prazer da minha alma, é isso que me faz acordar cedo e ter um propósito na vida. É a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, né? E eu estou muito feliz nessa noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre a apologética do Natal, né? Esse estudo surge, irmãos, como uma resposta bastante breve, mas eu entendo que bastante contundente, né? Completa, no sentido daquilo que se fala do Natal hoje em dia. O Natal, por algum motivo aí no meio do caminho, se tornou uma festa que não tem nada a ver com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que tem alguns que têm insistido que nós não devíamos comemorar o Natal porque Jesus nasceu no dia 25, porque o Natal é uma festa pagã, né? E como dizem os americanos, yara, yara, yara. Né? E blá, 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 né? E são vários os motivos. Mas hoje nós vamos fazer uma breve meditação a respeito disso, em cima desse tema, e ver que nós temos motivo de sobra, irmão, para comemorar e para celebrar o Natal do Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura está em Isaías, capítulo 9, versículo 6. No seu estudo e no PowerPoint você também pode acompanhar. Está escrito assim, na minha Bíblia e na sua também deve estar do mesmo jeito. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É interessante, irmão, a gente já de início observar isso, nós falamos brevemente isso na semana passada, mas Isaías, quando começa a descrever essa vinda maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, esse advento do Messias, né? Lembrando que Isaías é um profeta messiânico, ele fala extensamente do Messias, um dos profetas maiores, e ele começa dizendo alguma coisa que parece um trocadilho, parece um hebraísmo, né? Que ele coloca aí, um menino nasceu e um filho se nos deu. Essas duas conjunções parecem alguma coisa contínua, falando que o benefício do nascimento do menino é um filho que foi entregue a favor do povo de Israel. Mas esse trocadilho que ele faz, esse hebraísmo que ele faz, revela na profundeza daquilo que ele diz duas naturezas de uma mesma pessoa. Porque quando você vai falar a respeito do advento do Messias, você sabe que o Filho de Deus não nasceu. Ele é eterno junto com o Pai, né? Ele é o único do gênero junto com o Pai. Ele sempre foi Deus. O Filho de Deus sempre foi Deus. A teologia vai explicar que em certo período da eternidade, inclusive o Salmo 2 professa isso, que a partir de algum momento ele deixa de ser simplesmente uma pessoa dentro da Trindade e passa a ser filho e o Pai passa a ser pai. É interessantíssimo observar isso, porque você vê que a revelação é progressiva. Isso não fala a respeito de que Deus aprendeu a respeito de si mesmo. Não. É que Deus decide se revelar de certa maneira durante algum período. A própria palavra de Deus é uma revelação de Deus a partir daquilo que Deus decide revelar a respeito de si mesmo e é temporal, né? Ela não é temporal no sentido de que tem uma etapa e depois deixa de ser, mas é temporal porque acontece durante o tempo, né? Acontece durante o tempo e passa a acontecer e vai dali em diante. Então, é importante nós observarmos nesse sentido, né, a questão da revelação maravilhosa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos logo no começo Isaías falando isso, do nascimento da criança, mas, ao mesmo tempo, um filho que é dado, né? E esse filho tem governo sobre os seus ombros, principado. E o principado significa governo. E o seu nome se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A nossa introdução é interessante porque ela trata a respeito justamente disso que está patente aos nossos olhos. Se você entrar em qualquer loja hoje,
de qualquer loja de departamento americana, né? Na Marshalls, na Macy's. Se você for lá na Sears, né? Sears fechou. Se você for em qualquer loja de departamento americano, você vai perceber que está tocando hinos de Natal, né? E tem um poeta muito que fala de maneira muito bonita, com uma voz muito suave, que hoje a minha está ajudando, né? It's the most wonderful time of the year. É o tempo mais maravilhoso do ano. E ele começa a descrever, e as crianças, e a maneira como as pessoas estão na rua, e ele descreve uma cena linda, né? Uma cena que é muito interessante a gente observar. E como Paulo falou lá em Atenas, né? Olha, o poeta tem razão, né? Quando ele fala no capítulo 17, versículo 28, que ele fala, olha, eu andando aqui pela rua de vocês, achei vocês um pouco supersticiosos, vocês fizeram até um altar aí ao Deus desconhecido, né? E é tanta superstição daquele povo que eles fizeram um altar de Deus desconhecido, não porque eles criam um Deus desconhecido, era justamente para que, se algum Deus que eles ainda não soubessem chegasse na cidade para cobrar a adoração deles, eles falaram, não, peraí, é que a gente não te conhecia, mas tem aqui um altar a Deus desconhecido, era só para, né, suprir, eles eram proativos, né? Se alguma coisa surgir que a gente não conhece, tem aqui um Deus desconhecido e tal, a gente vai suprir essa necessidade. E é interessante que, quando Paulo começa a descrever a sua vinda naquela cidade e o motivo pelo qual ele estava lá, ele fala assim, na verdade, esse aí que vocês estão dizendo, que é um Deus desconhecido, é deles que eu vim falar. Ele usa essa questão. Ele fala assim, pelo qual dos seus poetas dizem, nele nos movemos e nele nos vivemos, porque, na verdade, somos feitura sua. Quando ele usa o poeta, ele dá a entender, irmãos, que algumas coisas que estão intrínsecas no homem, independente daquilo que o homem professa como religião, né, vem da parte de Deus. O dom da vida não vem da parte do diabo para o ímpio e vem da parte de Deus para o crente. O dom da vida vem para todos os homens da parte de Deus. A diferença é que o crente reconhece e o ímpio não. Então, essa beleza, irmãos, de viver, de amar, de sentir bem, de ter família, não é uma coisa que veio só para os crentes, mas veio para o homem. A diferença do crente é que ele percebe Deus nessas coisas e o reconhece. Essa é a grande diferença. Reconhece a soberania, responde ao amor de Deus, mas está patente a todos os homens, está patente a todas as pessoas. E é justamente nesse sentido que os homens percebem nesse fim de ano que alguma coisa diferente está no ar. Existe algo de especial no ar, né? Esses sentimentos e emoções positivos e agradáveis são cultivados e apoiados pela palavra de Deus. Raul, eu tenho mais dois estudos ali, se você quiser acompanhar aí, ó, tem um para você e um para a Nanete também, tá bom? Esses sentimentos que estão por aí são acompanhados pelos homens, né? O terceiro parágrafo aí. Os próprios pastores que estavam lá em Belém, da Judéia, eles no meio da noite foram deslumbrados, né, por um coral angelical cantando. Olha, paz na terra, boa vontade e glória a Deus nas alturas, paz na terra para com todos os homens de boa vontade. Olha Deus manifestando aos homens aquilo que ele queria, através do advento da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, esses sentimentos, eles são positivos, eles são agradáveis, né? Mas a palavra de Deus nos diz que tudo isso acontece porque justamente é o aniversário de Jesus, que deve ser um tempo de celebração absoluta sobre a humanidade, principalmente a igreja, sua noiva, deve celebrar o dia do seu nascimento, né? Qual que é o cônjuge que não se alegra de celebrar o nascimento do outro cônjuge, né? A esposa que não se alegra em celebrar o nascimento do esposo, tem alguma coisa, tem algum problema. O esposo que não se alegra em celebrar o aniversário da esposa, tem algum problema, né? Por que então a igreja não celebra, não quer celebrar mais o aniversário do seu esposo, do Senhor Jesus Cristo? Então existe alguma coisa que não está fazendo sentido. É claro que hoje estão falando aí que existe aí um escrutínio por parte de alguns, né? Criticando, levantando questões sobre a verdadeira origem e acusações de raízes pagãs, ideias mercantilistas como foco do Natal. E aí a gente se encontra num problema, porque de um lado, o mundo tenta tirar o nome de Jesus da festa. E do outro, alguns da igreja tentam tirar a festa de Jesus. Então, é um problema. Porque de um lado as pessoas falam assim, não, isso aqui não tem nada a ver com Jesus, é um tempo de alegria, de família, é um tempo de comer, é um tempo de estar junto, né?
que nada tem a ver com Jesus na visão deles. Do outro lado, a igreja está falando assim, não, Jesus não pode estar numa festa que era de origem pagã e etc. A gente vai ver isso um pouquinho mais de perto desse estudo, né? A proposta apologética desse estudo é visitar 3 aspectos do argumento. Primeiro, o Natal, como verdadeiramente ele é, algumas falácias sobre o Natal e, por último, entregar de maneira devocional o senhorio do Natal de volta ao Senhor Jesus Cristo. Espero que a gente possa desfrutar disso com razão, usando a nossa cabeça, e desfrutar do Natal com muita emoção no Espírito Santo de Deus. Então, a primeira parte que a gente encontra aí é justamente essa, né, do Natal. Já foi aqui a introdução. Wycliffe, ele disse assim, aquele que nunca começou a ser, mas existia eternamente, e que continuou a ser o que eternamente foi, começou a ser o que eternamente não foi. Wycliffe, de maneira poética, ele fala da introdução da pessoa do Filho de Deus no meio da humanidade, né? Esse foi um advento que ocorreu no tempo, com referência àquele que foi e continua sendo eterno, ou seja, fora do tempo. Existe, então, portanto, um contraste aí que é sustentado, né, dessas duas intervenções. Semana passada a gente falava um pouquinho aí das duas naturezas de Cristo, até observando a questão da sarça ardente, né? Lembra que a gente comentou a respeito disso, do fogo, que não consumia a madeira, e a madeira subsistia ao fogo, mas os dois estavam ali como uma coisa só apresentada, né? Mas a gente percebe que teria sido uma humilhação para o Filho de Deus tornar-se homem sob as condições terrenas mais ideais, por causa da discrepância entre a majestade de Deus, o Criador, e a humilde posição da criação mais dignificada. Mas não foi para o mundo ideal que Jesus veio, ele veio para o mundo de pecado, de miséria e de morte. Jesus nasceu no mundo real, não no mundo ideal, né? Jesus não nasceu no Éden. Jesus não nasceu no meio do paraíso, não é onde as coisas andavam tudo bem, onde todo mundo seguia as regras de Deus, onde os animais não eram ferozes, não. Ele nasceu em Belém da Judéia, num tempo de grande apostasia, um tempo de opressão política, social, econômica, né? O pessoal hoje em dia gosta disso, de usar essa imagem de Jesus para mostrar, olha, Jesus nasceu como um oprimido, como uma margem da sociedade. E você tem que dar o braço a torcer, que é verdade mesmo. Jesus nasceu assim. Jesus não nasceu no palácio em Jerusalém, ele não nasceu na casa de um sumo sacerdote. Ele nasceu filho de um carpinteiro e de uma moça, né, desposada com ele. E os argumentos, inclusive, que envolviam o seu nascimento eram muito complicados, né? João não fala do nascimento virginal de Jesus. Olha que interessante isso, né? Jesus não fala do nascimento virginal de Jesus. Mas quando Jesus está fazendo aquela defesa sobre a sua pessoa, lembra quando ele fala assim, ainda que antes que Abraão existisse, eu sou? Uma das perguntas dos fariseus lá em cima, que eles fazem naquela sequência, aquela conversa acontece em Cafarnaum, by the way. Eles falam assim, quem é seu pai? Eles perguntam para Jesus quem era o pai. Agora, o conhecimento de quem era o pai de Jesus era comum entre eles, que José, o carpinteiro, era pai de Jesus. Mas já existia esse argumento a respeito do nascimento de Jesus, do seu nascimento virginal, porque a mãe contava a respeito disso. Quando eles perguntam a respeito da paternidade do pai de Jesus, quem era o pai dele, aquilo era um assinte disfarçado sobre a questão de que ninguém sabe quem é seu pai, né? Porque José não era. José não era. A história saiu, a história foi divulgada. Então a gente percebe que muita coisa cercava a respeito da pessoa de Jesus. E era uma questão complicada. Agora, em todas essas contrariedades contra a vida do Senhor Jesus Cristo, morava a pessoa do Filho de Deus ali. Dia após dia, sendo nutrida como um homem normal, crescendo como uma pessoa normal, até o advento da sua morte vicária na cruz do Calvário, para mim e para a sua salvação. O advento do Senhor Jesus Cristo, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, até pela própria cultura, com certeza não tinha aniversário dele todos os dias lá. Não se comemorava o aniversário de Jesus. Não era em costume, inclusive, da cultura deles celebrarem aniversários dessa forma como a gente faz hoje. Não existia celebração no aniversário dele. É claro que a celebração foi feita depois. Mas o fato é que a gente percebe alguma coisa muito clara, que Jesus nasceu e veio a esse mundo para a nossa salvação. Se você vai a Jerusalém, você vai perceber que os turistas ali, eles descobrem que se celebra o aniversário de Jesus naquela região em 3 vezes diferentes no ano, né? A Igreja Católica e, por conseguinte, os protestantes, no dia 25 de setembro,
A Igreja Ortodoxa Oriental comemora no dia 6 de janeiro. E a Igreja Armênia comemora no dia 19 de janeiro. Né? Quem começou com essa data, do dia 25, foi Hipólito. E Hipólito faz esse argumento cerca de mais ou menos, está aqui no nosso estudo, no ano 354, depois do ano 300. Ele fala que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, depois do ano 300. E o cálculo que ele faz é interessante, né? Para não dizer engraçado. Ele fala assim que Jesus morreu provavelmente no dia 25 de março. E que desde o dia da concepção de Maria até a morte de Jesus passaram-se 33 anos exatos. Então, se Jesus foi concebido no ventre de Maria no dia 25 de março, ele nasceu no dia 25 de dezembro daquele ano. E logo, né? Então, ele morreu no dia 25 de março, 33 anos depois. Esse cálculo dele já começa a ser complicado já de início, né? Porque, primeiro, né, qualquer pessoa entende que, quando fala de 9 meses de gestação, não são 9 meses exatos. São 9 meses exatos. A natureza não é assim. Olha, deu 9 meses exatos. E mesmo se forem 9 meses exatos, não dará certamente o mesmo dia do mês, porque tem meses que tem 31 dias e tem meses que tem, né, ainda mais um calendário que já não era mais o calendário judaico que ele estava fazendo, eu estava usando para falar isso aqui, era o calendário justamente gregoriano que ele estava usando para fazer esse cálculo. Então, o argumento dele é muito ruim, só que a data ficou. A data ficou dia 25 de dezembro, né? E não tem problema nenhum, né, a respeito disso. A hipótese realmente mais aceita hoje em dia é que Jesus tenha nascido no dia 18 ou dia 19 de abril, e outros defendem a hipótese talvez no dia 28 de março que Jesus tenha nascido. Mas essas são datas hipotéticas, por quê? Quando Jesus nasceu, esse não era o calendário. O calendário não era esse que a gente tinha hoje, era outro calendário que se usava. Né? Não era janeiro, fevereiro, março, abril. Esse calendário foi justamente adotado depois da morte e da ressurreição de Jesus, inclusive os anos que foram marcados começaram a ser marcados depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Né? Tanto que o ano zero aí da era cristã começa justamente no ano 33 do advento do Senhor Jesus Cristo, e até se faz um cálculo aí, mais ou menos, que Jesus nasceu antes de Cristo. Quando se faz o cálculo do nascimento de Jesus, Jesus nasceu antes de Cristo, porque se faz o cálculo a respeito da sua morte. Então, é interessante que essas datas são complicadas, mas isso é justamente o ponto. Não tira o fato, né, histórico, conclusivo, de que Jesus nasceu. Né? Eu conheço, tenho amigos, né, que o sujeito foi registrado lá no sertão da Bahia com 9 anos de idade. O pai dele inventou uma data para o aniversário dele. E eles comemoram o aniversário na data inventada. Agora, o fato é que eu estou vendo ele nasceu. Está na minha frente, meu amigo está na minha frente, eu vejo ele nasceu. Então, eu não posso ignorar o fato dele ter nascido e a data que nós juntamos para celebrar o aniversário dele, simplesmente porque era a data correta. É o seguinte, ó, não vou celebrar seu aniversário porque a gente não sabe que dia que você nasceu. Faz sentido? Nenhum. Absolutamente nenhum. Né? E é justamente a falácia de alguns. São 3 considerações que mostram o caráter sobrenatural do nascimento de Jesus. Apesar disso ser um fato histórico, humano, que acontece no tempo, existem questões sobrenaturais sobre o nascimento de Jesus. O primeiro é que Jesus não foi concebido na conjunção entre um homem e uma mulher. Jesus não nasce de um relacionamento comum entre homem e mulher. É um advento divino. Quando Paulo fala a respeito disso, fala que na plenitude dos tempos, né, ele usa aí a palavra cronos, veio Jesus nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus veio e nasceu. Ele não foi gerado, ele veio e nasceu, né? Apesar de a palavra gerado também ser usada, mas não nesse sentido que a gente está entendendo aí, né? A criança foi gerada, o filho foi enviado, né? A profecia de Isaías 7,4 predisse a maneira sobrenatural do nascimento de Jesus, né? A virgem dará luz a um menino, né? Existem aí algumas traduções que, na verdade, não era virgem, era porque era uma jovem, e aí a palavra foi traduzida para ajudar os crentes e tal. O fato é que Isaías, quando profere as palavras da profecia, no capítulo 7, versículo 14, ele profere no melhor que ele consegue entender para traduzir. E a tradução mais correta daquilo que ele disse é virgem, não é menina, né? Não é jovem. E é justamente isso que fica a beleza, né? Que
o profeta escreve e diz algo que ele mesmo ainda não consegue conceber de maneira completa. Essa é a beleza, irmão, da fé em Deus, da fé em Cristo Jesus, né? A segundo fato sobrenatural é que não foi um bebê que fora concebido por Maria, foi o eterno Filho de Deus. E por último, algo sobrenatural é que o dogma, né, da concepção imaculada de Maria, ele é uma falácia. Porque com o fato da divindade ter entrado no ventre de Maria, muitos anos depois, se desenvolveu que isso divinizou a própria Maria. Justamente por causa de algumas passagens no Antigo Testamento que deixam muito claro a respeito da divindade convivendo com a humanidade, né? Lembra Isaías, quando se encontrou no templo? Quando ele entrou lá no lugar, falou assim, eu estou derretendo aqui. Ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor e tal, eu sou um homem de lábios impuros, e vivo num povo de meio impuro lábios e tal, e os meus olhos viram o Senhor, e eu vou morrer aqui. Ele sabia que ele ia morrer. Até que o anjo entra e toca com a tenaz a sua boca tal, e tira o seu pecado. Essa percepção da glória de Deus e do fogo consumidor como Deus é, lá em Hebreus é repetido isso, trouxe à frente essa doutrina da concepção imaculada de Maria. Porque como é que Maria conseguia resistir à pessoa do Filho de Deus nascendo, crescendo no seu ventre, né? Ela com certeza morreria. Mas quando nós olhamos para o texto, principalmente Lucas, fala que o Espírito de Deus envolveu o ventre de Maria, né? Tomou conta do ventre de Maria para que nascesse. Então não foi uma mudança em Maria, mas foi algo de sobrenatural que acontece. E por último, e é onde eu mais gosto aqui, toda a teologia do mundo e da história não vai conseguir resumir e dar uma resposta definitiva ao mistério que é a encarnação da pessoa divina em carne. Não vai. Pode passar o tempo que for. Isso é o ato mais extraordinário da história da humanidade. Não tem como você simplesmente chegar a um denominador comum, e foi exatamente isso que aconteceu. É um mistério de Deus. É um mistério de Deus. Deus entrou no tempo. Ele avançou no tempo. Que só é conseguir... A gente só consegue, na verdade, eu costumo falar isso, a gente só consegue engolir, irmãos, o nascimento virginal de Jesus por causa da ressurreição. A ressurreição, ela traz veracidade, ela traz valor a todas essas histórias que Jesus apareceu no seu ministério terreno. Porque, por exemplo, se você começa a falar de milagre, você começa a falar das palavras que Jesus falou, e ele morre e foi enterrado, isso aí está mal contado, foi um mito. Mas quando aparece o advento da ressurreição, toda a obra salvífica, inclusive todos os profetas, ganham um valor de veracidade. A âncora central, e é por isso que Hebreus fala isso, a âncora central da esperança do cristão é o fato da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ela faz o fechamento do elo completo desse mistério que é a salvação. É a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que todas essas teologias e o máximo que a gente estuda para conseguir entender o que foi que Lucas quis dizer, o que Mateus conseguiu explicar, o que João viajou para explicar para a gente, que antes mesmo da própria criação do Moisés, ele começa a contar no seu texto. Moisés começa no princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas aí João começa seu livro, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Se você pegar uma Bíblia, aquela Bíblia cronológica que a CPAD tem, você tem que colocar 1 João antes de Gênesis capítulo 1. Primeiro capítulo de João antes de Gênesis capítulo 1. Porque ele começa a contar alguma coisa que acontece antes da própria revelação que Deus dá a Moisés. Ele começa antes. Moisés começa no princípio da terra, no princípio das coisas aqui, na criação da luz. Mas João começa antes de que as coisas tivessem sido criadas. Se Moisés começa a falar, no princípio criou Deus os céus e a terra, já dá que Deus já está trabalhando já há algum tempo. João fala assim, olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele começa antes do Moisés. Então, essa beleza, essa maravilha da revelação de Deus através da sua palavra, a teologia não consegue fechar. Não vai fechar a conta, não vai. Ninguém vai conseguir chegar e falar definitivamente é assim. Acabou, pega batido e ponta virada. Os homens sempre vão se deslumbrar com Deus. Por quê? Porque Deus não cabe na mente humana. Antes da gente continuar, deixa eu contar uma história, né? Agostinho foi um dos grandes pais da igreja,
fez muitos tratados teológicos, foi o primeiro a construir uma ideia mais concreta a respeito da Trindade. E Agostinho foi apresentar o trabalho dele da Trindade em Constantinopla, né? Lá na igreja, que hoje é Istambul, na Turquia, a Regia, alguma coisa assim, né? Aquela mesquita bonita que tem em Istambul, era uma igreja. Foi lá, apresentou o trabalho dele, 15 anos, estudando a Trindade e apresentar o trabalho. Aí ele terminou o trabalho dele e foi passear na cidade, né? Ele está passeando na beira da água, assim, naquele canal que tem uma prainha, né? E aquele canal, ele desemboca no Mediterrâneo. E tinha um menino, cavou um buraco na areia, ia lá na água, pegava um pouquinho de água e jogava no buraco. Pegava um pouquinho de água e jogava no buraco, né? Aí ele passou, viu aquilo e falou assim, meu filho, o que você está fazendo? Ele falou, estou esvaziando o Mediterrâneo. Aí ele deu risada, falou assim, rapaz, será que você não está vendo que o Mediterrâneo é grande demais para caber nessa sua posse? E saiu rindo, né? Nisso o Espírito de Deus falou com ele, falou assim, esse é o seu trabalho a respeito da Trindade. Você está tentando esvaziar o Mediterrâneo numa pocinha de água que você durou 15 anos para fazer. E é justamente aí onde mora a percepção de Agostinho, que é sincera e humilde, no que a teologia tenta explicar. Não se pode resumir Deus em um tratado teológico. Jamais a gente vai fazer isso. O que nós buscamos é, de maneira sincera, concreta, em espírito e através da verdade da palavra de Deus, nos unir ao Senhor para conhecer mais dele e para que ele revele no nosso tempo aquilo que nós precisamos aprender da sua parte. Uma coisa que fica bem clara é que Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia exatamente quem ele era. Por várias vezes ele repete a respeito da sua própria pessoa, né? A ortodoxia católica universal, seguindo o crédito de Calcedônia, defendeu que Jesus era uma pessoa sendo divino. Ele era uma pessoa divina. Isso significa que a sua natureza humana não deve ser considerada como uma natureza pessoal, de personalidade. Isso não deve negar a realidade e a integridade da sua natureza humana, mas sim insistir que o centro da personalidade, em seu caso, foi a divindade. Essa doutrina reflete no Novo Testamento porque Jesus, de várias maneiras, ele repete a respeito de que ele era o Filho de Deus. Aliás, essa é uma das maiores brigas da teologia muçulmana contra a teologia cristã. Os muçulmanos insistem, por vezes, a falar que Jesus nunca declarou que era Deus durante os evangelhos. Isso não é verdade, ok? Desde o evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho, que Marcos escreve isso de maneira muito sensível, muito pequena, é verdade, mas Jesus, já em Marcos, já declara a sua divindade, né? Depois, em Mateus, em Lucas, novamente, ele defende a sua divindade, e em João, então, Jesus é Deus desde o começo, né? Mas esses outros livros, Jesus fala a respeito da sua divindade. O que deixa claro que Jesus não estava ali vivendo alguma coisa, descobriu depois, né? O que era. Quando a Bíblia fala assim que Jesus se despojou da sua glória, isso significa que ele deixou de lado os atributos que o faziam Deus em especial, mas não de que ele deixou de ser Deus de maneira nenhuma, né? Uma coisa hoje se falaria assim, é como se ele tivesse vindo para a Terra sem os superpowers, mas sem esquecer de quem era, né? De maneira bastante infantil explicando. Mas é justamente isso. Jesus nunca agiu durante o seu ministério terreno como Deus, apesar de ter demonstrado a sua divindade. Nunca agiu como Deus. Você lembra quando Jesus está no barco e vem a tempestade? E ele se levanta e aquieta o mar e para as nuvens? Quando os seus discípulos falam assim, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus dá a ordem, ele dá uma ordem divina. A criação obedece à voz de Jesus. Mas Jesus não usa de poderes divinos para acalmar o mar e a tempestade. Ele usa da autoridade divina. Por quê? Porque ele é Deus. Porque a natureza reconhece a sua divindade. Quando Jesus chega em Gadara, os demônios que estão no Gadareno chegam diante dele e o adoram. Ele falou assim, o que vocês estão fazendo? Aí ele falou assim, que temos nós contigo, o filho do Altíssimo? Nós sabemos que você é filho do Altíssimo. Ainda não é chegada a nossa hora. Eles reconheciam a autoridade de Jesus, apesar de Jesus não ter conversado com eles na sua divindade. Ele conversa da sua humanidade.
Então, Jesus sempre soube quem ele era. Ele nunca ficou deslumbrado com ele mesmo. Rapaz, eu não sabia que eu podia fazer isso. De maneira nenhuma. Ele sabia quem ele era. Lembra, quando 12 anos de idade? Os pais dele encontram ele falando com os mestres de Israel lá no templo. Ele fala assim, olha, eu estou aqui cuidando dos negócios do meu pai. Ele sabia da sua divindade e da sua filiação. Então, isso fica claro a respeito do Natal, essas duas coisas a gente passar para a próxima parte. Número 1, que o fato do Natal aconteceu, Jesus nasceu, ok? Que é um evento sobrenatural durante a história da humanidade e que a pessoa envolvida nesse evento sabia exatamente quem ele era, né? É claro que alguns vão entrar aqui, por exemplo, Jesus sabendo quem ele era, ele nunca disse para a gente celebrar Natal. Ele disse para a gente celebrar Páscoa. Foram as duas ordenanças que Jesus deixou. Celebrar a Páscoa, celebrar a Santa Ceia, que na verdade é simbolizada pela primeira Páscoa lá, pela última Páscoa que ele passa com seus discípulos, e celebrar o batismo. É verdade, Jesus nunca pediu para celebrar o Natal, né? Mas Jesus falou para a gente fazer memória dele o tempo todo. E alguém teve uma ideia de celebrar o aniversário dele. Que mal tem nisso? Quanta coisa que a gente faz na igreja que Jesus não pediu para fazer. Agora, celebrar o Natal dele, celebrar o aniversário de Jesus, nós não vamos fazer porque alguém colocou no coração agora que isso é festa pagã? A gente vai ver um pouquinho agora, né? Vamos lá, falácia sobre o Natal. A primeira delas é que a gente precisa ter uma base equilibrada. Vamos lá. Um amigo e filósofo amador, né, certa vez me disse, Will, quando o diabo não pode te parar, ele te empurra. O que ele quis dizer com isso, né? Quando o diabo já não tem mais condição de lutar contra o seu ímpeto de servir a Deus e de andar direito, ele começa a te dizer, você é o cara, hein? Você consegue mesmo, hein? Lá no interior a gente fala, você é o bichão da goiaba, hein? Você conseguiu comer essa goiaba inteira, rapaz. Você é bom mesmo, hein? Você é o cara. Olha, quando ele não consegue mais te parar, ele te empurra. Isso acontece muito demais, porque essa grande dificuldade para se manter equilibrado sobre assuntos e questões que podem desdobrar-se para paradigmas opostos. Ou você fica muito aquém daquilo que é a verdade, ou você vai além da verdade. Não foi justamente esse o problema com os fariseus? Jesus, quando olha para os fariseus, ele fala assim, não é que vocês estão errados, é que vocês fazem a coisa só por fachada. E vocês colocam um peso no povo que vocês não levam. Ou seja, está escrito alguma coisa na palavra de Deus, mas vocês vão além só para fazer mais pesado. Para quê? Quando eles falavam assim, olha, nós entregamos o dízimo de tudo e tal, eu falei, mas vocês não veem a causa da viúva. Vocês não socorrem o seu irmão. Entreguem o dízimo, façam isso, mas fazem as outras coisas também. Não seja limitado. Por quê? Porque ou é de uma coisa, ou é de esquerda ou é de direita hoje em dia, né? Ou é só para um lado ou é demais para o outro. Não tem meio termo. As pessoas olham, por exemplo, vamos falar de maneira mais clara, né? Pessoas olham para figuras como do ex-presidente da República aqui e falam, ele é o cara e tal, mas não consegue ver as atrocidades que ele via a respeito dos imigrantes. Do outro lado, se apoia o presidente atual, que é o Joe Biden, e fala assim, esse cara aqui é o fantástico. Mas não consegue perceber as atrocidades que ele apoia contra a palavra de Deus. Então não tem equilíbrio. A igreja ou ela se une a um lado ou se une a outro. Não. Nosso pastor tem uma frase que para mim é fantástica a respeito disso. Ele fala assim, irmãos, quando Jesus voltar, ele não vem para se filiar aos democratas ou aos republicanos. Jesus, quando voltar, ele não vem para apoiar o presidente da bandeira do partido que tiver no atual do governo, não. Jesus, quando voltar, ele vem para tomar o governo. Não interessa quem esteja sentado na cadeira da Casa Branca. Jesus não vem para apoiar governos. Jesus vem para tomar o governo. Não interessa o governo que seja. E quando Jesus toma o governo, a única maneira do governante continuar andando direito é se entregando como crente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é para ele continuar fazendo governo não, eu estou apoiando aqui o governo do Senhor Jesus Cristo. Não, Jesus não precisa de apoio de governo. Ele governa sem apoio. Ele governa porque ele é rei, porque ele é Senhor. E é justamente aqui o ponto onde essas coisas se tornam, às vezes, se tornam um subterfúgio para brigas sem nexo, né? Jesus condenou os religiosos por determinar que os símbolos com um valor maior do que o princípio que dava razão a eles. Lembra quando Jesus curou o homem da mão mirrada? E era sábado?
Aí Jesus olhou para eles e falou assim, escuta, qual de vocês que tivesse uma ovelha que fosse para o meio do pântano e a ovelha se prendesse lá dentro, olhando ela, mesmo que fosse sábado, você não ia lá socorrer a sua ovelha, porque é propriedade sua. Não interessar se era sábado, era sua propriedade. Aí você vai ajudar, né? Agora, esse filho de Abraão aqui não vale mais do que uma ovelha sua? Só porque é sábado? Como é que funciona? Foi o sábado que foi feito por causa do homem ou o homem por causa do sábado? Nós somos feitos só por causa de fazer um programa? Ou nós nascemos e tem um programa para a nossa vida? Como é que funciona? Qual que é o mais importante? É o programa que nós seguimos ou é a nossa vida? É justamente o que Jesus está falando para eles. O que é mais importante? É o símbolo ou o princípio? O símbolo é o sábado, o princípio é o descanso. E dar descanso a esse homem hoje não é deixar ele deitado da sarjeta, é curar a mão dele. O sábado hoje é restaurar a vida. Mas vocês acham que o sábado, porque da maneira como vocês entenderam, é mais importante do que fazer o bem. Então eles consideraram o símbolo maior do que o princípio. Mas Jesus também, um pouquinho mais para frente do que isso, pegou a Páscoa, que era o maior símbolo dos judeus, e falou assim, daqui para frente vocês comemoram a Páscoa diferente. Um novo mandamento vos dou. Ele muda o princípio que dava origem ao símbolo. O princípio que dava origem ao símbolo era a saída do povo de Israel do Egito. Agora, Jesus fala assim, esse aqui é um novo testamento no meu sangue. Então, percebe como as coisas precisam de ser equilibradas. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32, Deus falando através do ministério de Moisés, fala assim, olhai, pois, que façais como mandou o Senhor vosso Deus, e não declinareis nem para a direita e nem para a esquerda. Não amarrem as coisas de maneira que elas sejam finais. Ouça o que o Espírito de Deus está mostrando. Né? Quando o Senhor Jesus Cristo vai assunto aos céus, é por isso que eu amo como ele fez. Né? Olha, é o batismo e a Santa Ceia, não inventa mais nada, viu? Como obrigação para a igreja. Não inventem mais nada como obrigação. É o batismo e a Santa Ceia. Quem for batizado será salvo. Acabou. E olha, fazer isso até que eu volte. Até do reino do meu pai vocês vão fazer. Continuar batizando, tomando a Santa Ceia e tal, até que eu faça isso no reino do meu pai. Né? Com esse argumento inicial, eu quero advertir sobre o perigo de desconsiderar os princípios que deram fundamento aos símbolos. É importante você saber o que significa o símbolo que está aí fora. O que esse símbolo significa? É importante saber, né? A gente não pode desconsiderar. Mas, ao mesmo tempo, deixar claro que símbolos parecidos, e às vezes até idênticos, não representam o mesmo princípio. Tem símbolo que é idêntico ao outro, mas não representa o mesmo princípio. A gente vai ver disso já já. É importante a gente saber disso. Então, vamos para a primeira parte aqui desse argumento, né? Uma base equilibrada, já falamos. Não, uma base equilibrada, é justamente isso, né? O engano histórico sempre foi assim. Eu li algum artigo alguns dias atrás, dando um profundo aspecto negativo ao Natal, colocando temas como opressão dos mais ricos sobre os mais pobres, tempo de comilança e bebedice, devoção ao materialismo e até apropriação cultural por parte da sociedade que nada tem a ver com Jesus, entre aspas aí. Que todo sensacionalismo baseado na questão que Jesus não nasceu no dia 25 e que se trata de uma festa pagã que foi cristianizada por Roma. Vamos fazer uma análise rápida a respeito disso? Desde quando o homem precisou de uma data específica para agir de maneira pecaminosa? Tem algum dia que não, é só nessa data aqui que o homem pode agir com pecado. É assim. O pobre pecador não tem data para ele agir com pecado, né? Não, porque no Natal vamos fazer comilança e bebedice, mas faz em qualquer dia. Ele já faz no Carnaval, está aí para isso. Memorial Day está aí para isso. President's Day aqui também para isso. Nas férias de julho, o homem também sai para beber, para fumar, para se embriagar. Então, qual que é a diferença? Se ele está fazendo isso, está fazendo em outro horário. O que mudou? Né? E aí a segunda parte. Não parece um absurdo? Nós temos que descartar a realidade do nascimento de Jesus por causa daqueles que não reconhecem ele de maneira nenhuma. O problema desses que estão fazendo isso com o Natal não é que eles não reconhecem Jesus no Natal. Eles não reconhecem Jesus o ano inteiro. Em nenhum momento do ano eles param para ver a pessoa de Jesus, para reconhecer que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, a igreja, porque eles estão fazendo isso, não, nós não podemos mais comemorar o Natal. Faz sentido. Faz sentido nós deixarmos de celebrar o Senhor Jesus Cristo, porque estão usando a data da celebração do Senhor Jesus Cristo para fazer aquilo que é errado. Não faz sentido nenhum.
né? E por fim, já houve algum dia que o mundo não buscou tirar proveito da bondade dos homens e de Deus por motivos maus? Alguma vez na história da humanidade, o homem conseguiu subir a um patamar tão grande que ele não conseguiu tirar proveito da bondade das pessoas? Esses dias atrás eu vi um vídeo no YouTube fantástico. Um sujeito pegou, fez um cartaz lá no Brasil. Encontrei um iPhone 11 perdido, né? Só que era o iPhone dele, ninguém tinha perdido. Só para ele fazer um teste com as pessoas. E colou no muro de um lugar grande, né? Na verdade, de um parque lógico, colou vários papéis daquilo lá, falando que ele tinha achado um iPhone que alguém tinha perdido. Só que ninguém tinha perdido o iPhone era o próprio dele. O que ele recebeu de ligação? Aí ele perguntou para uma pessoa, falou assim, escuta, como é que é esse iPhone aqui que você perdeu? A pessoa falou assim, não, atrás dele tem uma maçãzinha mordida. Todo iPhone tem uma maçãzinha mordida, né? Aí eu falei assim, mas que cor que ele é? Aí o sujeito falou assim, olha, ele é preto, né? Porque tá sujo, mas se você der uma limpadinha nele, talvez ele esteja branco. A pessoa está mostrando que a bondade das pessoas, geralmente, ela é respondida com a maldade de alguns. Isso independe, irmão, se é uma data de Natal, se é uma data de qualquer coisa. As pessoas respondem com maldade. Agora, é aqui que fica o ponto de pergunta. Compensa nós pararmos de celebrar o Natal porque algumas pessoas não reconhecem o Natal da maneira como ele acontece? Não, de maneira nenhuma, né? Vamos celebrar o Natal. Nós já tratamos esse assunto específico há alguns anos atrás no nosso currículo doutrinário. O fato de Jesus ter nascido é motivo para comemorar. O cristão verdadeiro deve fazer isso todos os dias. E se há um dia que o calendário secular reconhece isso, vamos aproveitar para celebrar mais ainda o nome do Senhor Jesus Cristo com mais alegria. Olha Paulo lá na sua prisão, né? Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar ainda mais aflição às minhas prisões. Aí ele responde assim, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisso me regozijo e vou me regozijar mais ainda. O negócio é Jesus ser anunciado. Não interessa se as pessoas que estão anunciando a Jesus não estão de bom coração. O que interessa é que Jesus seja anunciado. O que interessa é que a data seja lembrada. O que interessa é que seja advertido aos povos que ele veio para a salvação dos homens, né? Eu podia entrar em um assunto mais polêmico ainda, mas não vem ao caso, né? Quantas aí ficam, às vezes, chateados com a chacota a respeito de Jesus, né? A igreja, às vezes, entra em embates ferrenhos por causa disso. Jesus vai tirar benefício dessas coisas também, viu? Pode ficar tranquilo. Há pessoas que vão conhecer o Senhor Jesus Cristo de verdade através desses assins que fazem com a pessoa dele. E Jesus vai ser glorificado na vida dessas pessoas que, inclusive, fazem essas coisas, que elas vão ter um encontro real com Jesus e vão mudar de ideia a respeito de quem Jesus é. Escuta o que eu estou falando. A próxima é o pinheiro de Natal, né? Um dos símbolos mais marcantes do Natal é a árvore de Natal. Geralmente, um pinheiro iluminado com uma série de lâmpadas. Tem uma aqui na igreja onde a gente está, tem uma do lado do púlpito. Grande, né? Mais alto que eu. Essa árvore também não é difícil ser mais alto que eu, mas é grande a árvore, né? Uma árvore grande de Natal. Precisa de uma árvore dessa dentro da igreja? Eu acho que não, mas está aqui, né? Um símbolo do Natal. Essa tradição começa na América por volta do ano 1800. Mas se você vai dar uma olhadinha na história, eu não vou ser muito extenso aqui, porque está bastante detalhada. Essa história é comprida do pinheiro de Natal, né? Os egípcios usavam o pinheiro, os evergreens, os sempre verdes, como um símbolo do deus Ra, do deus do sol. E teve uma época que o deus Ra morreu e ele ressuscitou, e aí, para celebrar, usaram os sempre verdes e tal, para celebrar a ressurreição dele. Os druidas dos vikings usavam os sempre verdes também, para mostrar uma simbologia de um deus também, que era uma divindade do sol. Então, pegaram agora o pinheiro de Natal, e falaram assim, o pinheiro de Natal é uma devoção a entidades que representavam os druidas, que representavam os egípcios. Não tem nada a ver com Jesus. Mas o pinheiro de Natal, como nós conhecemos hoje em dia, foi alguma coisa que Lutero começou durante o inverno na Alemanha.
Um dia ele estava, vai dizer aqui no texto que um dia ele estava andando até a sua casa durante a noite e percebeu as estrelas brilhando no céu, uma noite linda, clara, e aquelas estrelas cintilando na neve que estava sobre o pinheiro. E ele chegou em casa e quis reproduzir aquilo para a família, trouxe um pinheiro para dentro de casa e colocou umas velas no pinheiro, e aquilo se tornou uma tradição no Natal, né? Olha que beleza, né? Agora vamos dar uma analisada nisso aqui? Tá aí, ó. Símbolos idênticos são o sinal do mesmo princípio? Se você for, por exemplo, durante a Alemanha nazista, você vai descobrir que o símbolo do nazismo, aquele suástica nazista, não é alemã. Foi alguma coisa que alguém lá da Goebbels, alguém do pessoal do marketing lá do nazismo, encontrou na Índia. É um símbolo hindu, que nada tem a ver com aquilo que o nazismo pegou. Aliás, né, o nazismo que se tornou essa coisa hedionda, surgiu com um partido de trabalhador. E o símbolo do nazismo lembrava um moinho, né, de produção. E se tornou hoje um símbolo de que se representa aversão, que representa dissenso, que representa problema. Hoje é isso. Mas é um símbolo que se tornou assim. Mas o princípio dele não é esse. Vou dar um outro aqui para vocês. Arco-íris hoje significa o mesmo símbolo com o qual Deus deu para ele lá para Noé? Quando você vê um símbolo hoje na rua, né, um arco-íris hoje na rua, você se lembra de Noé do jeito que você se lembrava antigamente? Você tem que prestar atenção exatamente para saber o que é que aquele símbolo está dizendo. Então, os símbolos, mesmo que idênticos, não representam o mesmo princípio. Eu não estou dando o arco-íris para o movimento que usa o arco-íris hoje em dia, de maneira nenhuma. O arco-íris, né, o arco celeste, como alguns preferem, né, dizer, não é arco-íris, é arco celeste. Pois bem, o arco celeste, como alguns preferem dizer, ele representa a aliança de Deus com os homens, que foi feita através de Deus com Noé. Amém. Mas é hoje que isso que eles usam? Não é. O princípio é o mesmo? Não é. O princípio da aliança de Deus com Noé é um, e o princípio que eles usam para esse tipo de coisa que eles fazem hoje é outro. O símbolo é o mesmo. Alguém fala assim, não, mas é que o símbolo desse movimento aí tem 6 cores e o arco celeste tem 7. Ok, irmão. Aí você sabe que ficou faltando uma cor lá, eles não fizeram de propósito. É que ficou faltando uma cor. O fato é que símbolos até que idênticos não representam o mesmo princípio. O que isso tem a ver com a árvore de Natal? Irmão, a árvore sempre verde é uma árvore que está verde o ano inteiro. Seja qualquer circunstância, ela está verde. No inverno ela está verde, no outono ela está verde, no verão ela está verde, no inverno ela está verde. Está verde o tempo inteiro. Quando Martim Lutero traz no inverno uma árvore dessa para dentro de casa, o que ele está dizendo? Olha, Jesus Cristo permanece sempre o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, o símbolo. O símbolo da perseverança do Senhor Jesus Cristo, enquanto vivo, enquanto Senhor das coisas. Né? Adornado pelas luzes do Natal, pelas luzes que representam aquilo que a vida dele representou diante dos homens, a luz dos homens. Quando ele traz o símbolo da árvore, ele não faz menção dos druidas, não faz menção dos vikings, não faz menção dos egípcios. Não tem nada a ver com isso. É um símbolo que ele traz para representar uma outra ideia que ele está passando. Então, irmão, se tem vontade de colocar uma árvore de Natal bonita lá em casa e você olhar para ela e lembrar que ela representa um tempo de celebração absoluta do Senhor Jesus Cristo, qual o problema? Qual o problema, né? São algumas coisas que as pessoas às vezes levantam, né? Não, porque isso é um símbolo pagão. Não, pelo amor de Deus. A gente precisa saber a história das coisas para a gente não acabar fazendo, né, aquilo que as coisas não são. Até coloquei no nosso estudo. Olha que relação bonita entre o pinheiro e o Senhor Jesus Cristo. Não importa a circunstância e a estação, o pinheiro permanece verde e Jesus permanece o mesmo. Né? Por fim, toda a natureza é uma referência das obras das mãos de Deus. Toda a natureza celebra ao Senhor. Em um dado salmo, o salmista fala assim, olha, Senhor, os trigos batem palmas, exultam de alegria a celebrar o Senhor. Imagina, o pinheiro está feliz também com Jesus, não tem problema não. E se temos em comum que a árvore de Natal representa um símbolo de celebração, faça isso, né?
Olha Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem nas coisas que estão criadas, para que os homens fiquem inexcusáveis. E agora a gente entra num assunto bem interessante. O Papai Noel, né? Até agora, as duas primeiras programáticas que a gente falou foi positiva. E o Papai Noel, né? Papai Noel, também conhecido como São Nicolau ou Kris Kringle, tem uma longa história rica em tradições natalinas. Mas a história real dele vai lá para o século III, na região da Turquia, de um tal de um padroeiro das crianças que apareceu lá, um homem fiel a Deus, que servia os menos favorecidos. Inclusive, a tradição diz que, em uma certa vez, ele, para os pais não venderem as filhas para a prostituição, ele vendeu parte da sua riqueza e entregou como dote para as meninas, para que as meninas não tivessem, entregou para o pai, já que as meninas não iam casar, para que as meninas não tivessem que ser enviadas para a prostituição. Né? Uma pessoa que fez o bem e serviu de maneira fiel a Deus. Do século III, ou seja, o tal do Papai Noel, do São Nicolau, é antes do cânon bíblico. Ele é antes do cânon bíblico. O cânon bíblico foi no ano 325, já no começo do quarto século da era cristã. Né? E o Papai Noel é do século anterior, por volta do ano 200 e pouco, 250, 257. Né? Olha que interessante. E ele foi considerado depois aí como padroeiro, e mesmo depois do advento do protestantismo, na Europa ainda se celebrava o São Nicolau. Teve um tempo que ele foi o padroeiro mais celebrado da Igreja Católica. Foi o São Nicolau que deu aí origem ao Papai Noel. Mas vamos fazer uma análise? Vamos lá analisar. É correto sim, considerar o símbolo maior do que o princípio? Não. São Nicolau representava a maneira nobre de servir as outras pessoas. Ok. Ele se tornou um símbolo do serviço. Está certo considerar o símbolo maior do que o princípio que ele fazia? Qual que é o princípio que ele passava? O serviço, o amor ao próximo, ok? Esse é o princípio. Ele se tornou um símbolo disso. Ele não pode ser maior do que isso. Não pode ser maior do que esse princípio de servir. E outra coisa, o irmão Nicolau, eu coloco aí entre aspas, na Turquia, cuidava das crianças e pobres necessitados em nome de quem? Por que ele tinha essa prerrogativa de fazer assim? Porque ele era crente no Senhor Jesus Cristo. Ele fazia isso porque ele também foi salvo pela graça de Deus. Ele também recebeu ao Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Né? O homem que deu origem ao Papai Noel. E por último, podemos considerar com certa certeza que Nicolau, como cristão, não estaria feliz de ter a sua figura, mesmo que mitificada, como um mito, sendo símbolo de um dia que deve lembrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nicolau não ficaria feliz. Se ele soubesse que no dia que é para celebrar o aniversário de Jesus, estão celebrando mais ele. Ele não ficaria contente. Ele falou, não, gente, não faz isso comigo. Hoje é dia do Senhor, hoje é dia de celebrar o Senhor. Se não ficar me colocando aí para fazer mais estripulia, né, do que eu servi aí, tal, mas é o Senhor Jesus. O foco do dia é o Senhor Jesus. Né? Ele com certeza tiraria que o foco fosse ele. A idolatria é uma questão muito difícil, porque pode se relacionar de maneira inofensiva e roubar o centro da nossa vida de Cristo. Idolatria é um negócio complicado. Ou você a enfrenta e vê exatamente o que ela significa, ou ela entra por debaixo da porta de casa com uma fumacinha e toma conta do ambiente. Né? Mesma coisa o Natal. Tem gente que a casa dele é mais enfeitada do que burra do padre em dia de procissão, né? Durante o Natal. Tem enfeite tudo. Mas nenhum dos enfeites lembram a pessoa de Jesus. Aí é um problema. Aí não adianta ter árvore de Natal porque o pastor falou que está ok. Não adianta comprar um monte de presente que o pastor falou que está ok, mas Jesus não está lá. Esse é o problema. Se você conseguir ver Jesus no presente, entregue presente. Se você conseguir ver Jesus na celebração do dia do Natal, celebre o Natal. Mas se você não consegue fazer, peraí, primeiro resolva isso e depois celebre. Primeiro veja o Senhor Jesus Cristo, depois faça essas coisas. No caso do Papai Noel, precisa de cautela. Né? É muito importante a gente evitar, lançar e levantar tais símbolos que tragam essa figura, que ofusquem a figura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né? No caso das crianças, irmãos, eu mesmo vi esses dias atrás alguém falando, mas a gente fica com dó das crianças, porque está todo mundo celebrando Natal e etc. Eu entendo, irmão.
Aí ficar com dó das crianças, os menininhos aí do mundo estão tudo celebrando, seu filho fica de fora. Eu entendo a dor que um pai pode sentir por privar o filho de fazer alguma coisa. Ok. Mas seu filho sabe de quem que vem as coisas na sua casa? Essa é a minha pergunta. Seu filho sabe quem põe o pão na sua mesa? Seu filho sabe quem é que dá recurso para você, para conquistar as coisas? Seu filho conhece a história do Senhor Jesus Cristo? Ele sabe que o Natal é o aniversário de Jesus? Você quer colocar mais esse símbolo no Natal? Eu já deixei aqui que eu não acho que é uma boa ideia. Quer fazer? Ok. Tudo bem. Faça segundo a sua própria consciência. Porém, tenha isso na sua consciência. Seu filho sabe. Ele entende. Ele reconhece a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que o Natal é o aniversário de Jesus, ou no aniversário de Jesus, para ele só existe o Papai Noel. É aí onde mora o problema. Justamente aqui, né? João Batista, que Jesus disse ser o maior profeta da história. Jesus falou assim, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Não foi alguém que falou famoso, foi Jesus que falou de João Batista. Olha, dos nascidos de mulher, não tem ninguém que foi maior do que João Batista. Só que é o seguinte, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Mas dos homens é que nasceram tudo até agora. De todos os homens que nasceram até hoje, o maior homem é João Batista. Foi Jesus que disse. Quer um elogio maior do que esse? Só que quando você vai lá para João Batista, lá no capítulo 3 de João, ele fala assim, olha, o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Olha o João Batista a respeito de si mesmo. Né? Vós mesmos me sois testemunhas que eu disse, não sou o Cristo. Começou o pessoal a forçar João, assume logo esse posto aí de Messias, João. João, aparece logo aí, meu, você é o cara. Lembra o que o diabo faz? Não pode te parar, te empurra, né? E João, mais ou menos, está falando assim para os discípulos dele, ó, vocês não vão me convencer disso aí. Vocês não vão entrar na minha cabeça e me dar um empurrão para o abismo. Vocês estão achando que vocês estão me ajudando? Vocês não vão me empurrar para o abismo. Vocês não vão me dizer que eu sou o cara, eu vou começar a acreditar agora. Já disse para vocês, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Ele me enviou para trabalhar para ele. Aquele que tem a esposa é o esposo, né? Mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, que esse já meu gozo está cumprido, e é necessário que ele cresça e eu diminui. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. O que João Batista resume no problema é o seguinte, eu não vou me tornar maior do que o princípio que eu represento. Eu sou uma voz profética. Eu não sou o maior profeta, apesar de que ele falou isso. Apesar de que Jesus disse isso. Eu não vou assumir como profeta um lugar maior do que a profecia que eu proferi, apontando a pessoa de Jesus. É isso que João está dizendo. Porque, na verdade, irmãos, é justamente a gente entra já nessa parte final. O Senhor do Natal é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a figura central do Natal, né? O Natal não pertence a demônios, deuses pagãos, árvores verdes, homens mitos, e nem mesmo a nenhuma religião. O Natal não pertence a uma religião específica. Jesus nasceu para os homens, né? Nós, cristãos, celebramos o Natal, mas o Natal não pertence só a nós. O Natal, os anjos disseram, pertence a todos os homens de boa vontade. Os anjos disseram isso. Que os homens que desejam boa vontade encontram no Natal a esperança para encontrar Jesus e serem cristãos também. Mas o Natal não pertence a nós. Por que você está falando isso? Porque estão reclamando que os chineses agora estão celebrando Natal. Deixa os chineses celebrar Natal. Quem dera todos os chineses celebrassem o Natal e descobrissem no meio da celebração que o Senhor Jesus Cristo está lá e se colocassem de joelhos diante dele. Ah, mas agora os japoneses estão celebrando Natal. Quem dera que o Japão, o Monte Fuji, todos os templos budistas enfeitassem os templos deles para o Natal. E no meio do enfeite, eles descobrissem que eles representam o Senhor Jesus Cristo e se dobrassem a eles também. Ah, os muçulmanos estão celebrando Natal. Quem dera os muçulmanos colocassem uma árvore de Natal na Meca e descobrissem, colocando aquela árvore de Natal, que ela representa o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ainda que eles reconheçam o nascimento de Jesus, mas reconheçam ele como Senhor de suas vidas também. Então não pertence a um povo específico. O Senhor Jesus Cristo é um advento que trouxe salvação ao mundo. A diferença é que o cristão se aproxima dele
com consciência de que ele foi o início da nossa salvação. Essa é a nossa diferença. É uma diferença que faz toda a diferença, by the way. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida por causa disso. Celebrar o Natal não escreve o nome de ninguém no livro da vida. Reconhecer o Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador, sim. Mas, se essa é uma porta de entrada para que o mundo aprenda de Jesus, a festa não pertence a nós, pertence a todos os homens. Todos os homens deveriam celebrar o Natal, né? Essas discussões são necessárias a respeito das origens das coisas, mas precisam levar a nossa vida a concluir que Jesus deve ser lembrado e celebrado. E se algum ajuste deve ser feito, esse será para propagar mais ainda o nome de Jesus no Natal, e não demover o dia marcado no calendário para sua absoluta celebração. Se o que nós precisamos fazer para ajustar é celebrar mais Jesus, não menos. O ajuste tem que ser aí. Não para a gente tirar o nome de Jesus, para a gente colocar mais o nome de Jesus. Esse é o ajuste, né? Se ao invés dos antigos pagãos, no dia 25 de dezembro, né? O pessoal fala que a festa do dia 25 de dezembro era a festa a um deus pagão. E se ao invés agora que os antigos, que antigamente eram pagãos, no dia 25 de dezembro, saírem para beber e se prostituírem em nome de uma divindade promíscua por favores no campo e na economia, agora estão indo à igreja, levar uma oferta de gratidão a Deus, reconhecendo a bênção na sua família e compartilhando a alegria de serem salvos, como é que a gente pode dizer que esse povo não se converteu de maneira verdadeira? Porque a falácia é o seguinte, não, eles pegaram o dia lá que era para o Deus tal e deram para Jesus e tal e deixaram lá no aniversário dele mesmo. E qual que é o problema? Quem dera todos os feriados de todas as padroeiras, de todos os demônios se tornasse dia de celebrar o aniversário de Jesus. Qual que é o problema? Porque Jesus agora, não, esse dia aqui já está marcado por uma entidade aí que é pagã. E qual que é o problema de agora ser marcado pelo nome de Jesus? Paulo não disse? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se a gente comemorava com uma certa alegria aquela entidade maligna, agora com muito mais alegria a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Se a maneira de celebração mudou e se o foco e o objetivo da celebração mudou, como é que a gente pode dizer que esse povo não se converteu? É claro, irmão, eu concordo com você. O cara era macumbeiro e colocava uma galinha na encruzilhada lá todo final de semana para fazer um trabalho para o Exu. Agora ele vai trazer uma galinha para a igreja agora para oferecer para Jesus? É claro que não. Eu entendo o que você está falando. Mas ele podia agora oferecer aquela galinha que ele oferecia para o Exu, agora ele pode trazer aquela galinha assada para a igreja e dividir com os irmãos, não é? E celebrar, não é verdade? E se alegrar com a bênção de Deus na casa dele. É isso que eu estou dizendo para você. Que as coisas que estão aí dispostas, elas vão ganhar um novo valor a partir do momento que Jesus entra no lugar. A partir do momento que Jesus entra na vida. As coisas modificam, elas têm um símbolo e um sabor diferente por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Lá em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 1, a 7ª trombeta do anjo era clara. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Ei, não vai ser só o dia 25 de dezembro, que era do Deus pagão, que vai ser para Jesus, não. Vai ser todos os dias. President's Day vai ser o dia do Rei Jesus, né? O dia da independência dos Estados Unidos vai ser o dia da independência das almas cativas do inferno, que agora pertence ao Senhor Jesus Cristo. Vai ser tudo de Jesus, fica tranquilo. Essa é a grande questão. Todas as coisas pertencem a Deus e é tempo de celebrar ao Senhor Jesus Cristo. Nossa conclusão vai dizer assim: jamais permita, né, aceite misturar o santo com o profano, mas primeiro pondere o que realmente um é o outro. O que é profano? O que é santo? Né? E se algo for impróprio, seja equilibrado. Reconheça o testemunho dos homens, mas não os transforme em ídolos. Esse irmão deu testemunho de Deus, mas ele não é um ídolo, ele é uma pessoa, né? Reconheça a mão de Deus na natureza, mas não transforme ela em Senhor. Quanta gente acha lindo o que Deus fez com os cães, ou com o cachorro é bonitinho. Aí o cachorro agora se torna a vida da pessoa. Transforma aquilo num Deus, num Senhor da vida dela, né? Tudo agora é aquele animal, aquele pet, ou então a natureza, né? Não, agora eu vou brigar pela natureza, mas não faz não evangeliza uma alma e agora quer lutar pela natureza, reciclar o mundo, né? E por último, esse aqui eu acho que eu achei mais interessante. Condene a idolatria, mas não vá para a televisão chutar uma santa em rede pública. Lembra no Brasil quando isso aconteceu? Um pastor de certa denominação lá tal, para condenar a idolatria, levou uma santa padroeira do Brasil e quebrou a santa
em TV ao vivo. Causou uma comoção no Brasil. Esses dias atrás eu li uma reportagem a respeito dele. Esse homem não pode mais morar no Brasil, ele mora no exterior. Odiado pelas pessoas, se arrepende profundamente de ter feito aquilo. Por quê? Porque não é assim. Não é desse jeito que faz. Sem poder, sem graça, sem unção, né? Não faça assim. É idolatria, irmãos? Condene, não entre na sua casa. Pondere com as pessoas com amor, né? Não vai sair, o irmão que ministrava ontem lá na nossa igreja desse estudo, ele falou assim, não vai chegar no shopping, irmão, e tacar a cadeira do Papai Noel na cabeça dele, né? Botar fogo na árvore de Natal na casa dos irmãos. Não. Pondere, seja equilibrado, né? Não seja aquela pessoa tóxica que tudo que fala, tudo que vê é contrário, tá ruim. Não. Seja ponderado, seja inteligente. Observe aquilo que está errado e mude o foco da sua vida sem ser uma pessoa radical, nem para a esquerda e nem para a direita. Não é para liberar tudo, mas também não é para ser nazista, né? Nesse tempo de Natal, use cada expressão e símbolo para apresentar o verdadeiro sentido da festa. Mostre Jesus na sua maneira de cuidar de cada detalhe. Gente, entregue um presente para uma pessoa lembrando de Jesus. Monte a sua árvore de Natal lembrando de Jesus. Venha para o culto de Natal lembrando de Jesus. Nós vamos nos reunir lá do dia 24 para o dia 25 lá em casa. Quero repetir de novo o convite para os irmãos. Para lembrar de Jesus. Eu quero lá, eu estou até ensaiando de a gente levar o violão, nós vamos cantar o hino lá, vamos fazer uma coisa para a glória de Deus. Celebrar um Natal juntos. Celebrar Jesus, irmãos. Tá com a nossa família? Excelente, né? Se eu contar para vocês os natais que eu vivi já, eu nem vou fazer, porque depois esse vídeo vai para a internet. Coisas que não tinha, lembravam nada de Jesus, mas hoje tem condição de lembrar de Jesus. Nós vamos lembrar de Jesus. Nós vamos celebrar o Senhor em família, unido. Tá frio, tá gostoso, vou ligar a lareira, né? Vai ser uma bênção. Mas eu vou lembrar de Jesus, porque enquanto o fogo aquece o corpo, o Espírito de Deus é o fogo que aquece os corações. Tudo vai lembrar Jesus. Esse é o foco, né? Quando a mulher samaritana indagou Jesus sobre o lugar onde adorar, né? A gente podia colocar aqui também qual que é o dia para adorar. Jesus ia falar para ela, olha, não é segunda, terça, quarta, não é dia 25 de dezembro, não é dia 1º de janeiro, não é no dia da Páscoa, é todo dia. Esse é o dia de adorar. Esse é o dia de celebrar Jesus. É todo dia, em espírito e em verdade, celebrar, lembrar de Jesus todos os dias. E se tem algum dia que, de maneira especial, nós podemos englobar mais isso, que se faça assim, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo também. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.